Muito obrigado, pastor Diego e Ana, toda a liderança dessa igreja pela oportunidade de compartilhar essa palavra que mudou a minha vida, ainda está mudando a minha vida. Durante essa viagem, na verdade, nesse mês de novembro, eu celebrei 40 anos desde aquele dia abençoado, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo. Orei em línguas pela primeira vez e minha vida mudou. Glória a Deus. Tem que celebrar esses momentos, né? Lembrando da bondade de Deus. Eu passei 6 anos, mais ou menos, os primeiros 6 anos como cristão, sem a palavra de Deus, a palavra, vamos dizer, a palavra, o ensinamento da palavra. Fiquei tão fraco, depressivo, pensamentos de suicídio, mas chegou a palavra de Deus. E chegou o batismo do Espírito Santo. Que mudança na minha vida. Em pouco tempo, uma mudança drástica. Eu não posso esquecer daquele momento. E também, no mesmo tempo, um encontro divino com o casal, agora nossos pastores por muitos anos no Reino Unido, na Igreja Bíblica de Oxford, England, pastor Derek Walker e a esposa Hillary. Esse povo mudou a minha vida também. A amizade, a parceria com eles. Tem que celebrar, tem que honrar aquelas pessoas que Deus usou na nossa jornada. Eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto no início. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu tenho uma revelação bem profunda para vocês, logo no início da mensagem. Então, fica a dica, hashtag fica a dica, né? Então vamos, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Logo no início do ano eu estava lendo os versículos desse capítulo e chegou uma revelação profunda para mim. Quem já leu uma passagem da Bíblia várias vezes, muitas vezes, e até a mente fica dizendo, já sei, inocente, sabe de nada, porque a palavra de Deus, inesgotável, a palavra viva, a palavra cheia da sabedoria de Deus. E sempre tem mais. Eu estava lendo e eu vi versículo 12. Eu estou lendo a nova versão internacional. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenha consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Eu comecei a ler as exortações do apóstolo Paulo no fim da epístola. E chegou essa revelação profunda para mim. O versículo 12 até o versículo 22. Esses versículos, mas principalmente o versículo 12, chega depois do versículo 11. Uau! Merece um uau, gente! Que revelação profunda. Valeu a pena, né? Dirigir para a igreja para receber uma revelação assim. Mas vamos pensar um pouquinho, gente. Temos a tendência de dividir a palavra, né? De pegar textos e contextos e isolar o texto do contexto. Começando no versículo 13 do capítulo 4, temos uma passagem até capítulo 5, versículo 11, sobre o quê? Sobre os últimos dias, sobre o fim,
sobre a ressurreição dos mortos, sobre o arrebatamento. E instruções do apóstolo Paulo, uma passagem bem importante para entender o fim do fim dos últimos dias, né? Aquele momento do arrebatamento, glória a Deus. Mas logo após daquela passagem, eu não vou entrar naquela passagem famosa sobre os últimos dias, Paulo entra com instruções importantíssimas sobre os últimos dias. Ele está dizendo, no capítulo 4, podemos ler a expectativa de Paulo. Desculpa, gente, durante a viagem, quase falando inglês, né? Expectations, calculations, é muitos Asians, mas vamos rebobinar um pouquinho. Paulo mostra a expectativa dele. Versículo 17 do capítulo 4. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. A expectativa do apóstolo Paulo, eu vou fazer parte daquela geração. Pode acontecer em qualquer momento. Iminência da chegada do Senhor no ar para nos receber. E Paulo pensando, estamos vivendo nos últimos dias. E a gente? Quase 2000 anos, vamos pular, quase 2000 anos. Não somente os últimos dias, mas os últimos dos últimos dias. E a gente vai viver como? Nessa pregação eu quero mostrar para você como Paulo identifica coisas importantes para nossas vidas nesse tempo. Dá para perceber, o mundo, o sistema do mundo está piorando. E essas coisas estão acelerando. Principalmente desde a pandemia, dá para perceber. O mal está se mostrando, vamos dizer, sem vergonha. Nenhuma tentação de se esconder abertamente. E por quê? Porque o inimigo, criatura de orgulhos e soberba, o inimigo está pensando, agora chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Ele pensa, né? Tem que rir, gente. Como Deus, né? Salmo 2 fala sobre aquele que está entronizado no céu, no trono, vendo tudo que o inimigo está fazendo. Ele está rindo. Porque nosso Deus não somente leu o fim do livro, Ele escreveu o fim do livro. O autor. Dá para regozijar, né? Porque tudo vai bem. Deus não caiu do trono, não. Com certeza, quando Deus cai do trono, o mundo, a terra vai tremer. Aconteceu? Não. Então ele ainda assentado no trono e a gente com ele em Cristo, naquele lugar, nas alturas. Mas Paulo está identificando algumas coisas, prevendo ataques do inimigo. Eu vou mostrar para vocês, nessa passagem, versículo 12 até versículo 22, temos, na verdade, 3 partes.
4 versículos, 3 e mais 4. Eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, versículo 12, a gente vai andar bem rápido, viu? Bem rápido, porque o relógio não tem misericórdia, não. Está correndo, eu vou correr com o relógio, né? Tá bom. Então vamos, agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. E primeiramente Paulo está falando sobre nosso posicionamento com a liderança da igreja, com os pastores, os ministros, as autoridades que o Senhor deu na igreja. E podemos ver nesse momento um ataque enorme do diabo ao redor do mundo para detonar, para destruir a credibilidade da liderança da igreja, dos pastores, dos ministros. Tantos ministros caindo. E eu não estou julgando a pessoa, porque... entende? Vamos entender. Vamos andar sóbrios. Vamos andar com cuidado. Porque muitas vezes a gente está julgando alguém e daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa, até pior. Então vamos andar com misericórdia, mas não vamos repetir os mesmos erros. E não vamos deixar os erros dos outros minar, destruir nosso respeito, nossa honra. Para os dons que o Senhor deu para a igreja. Ele morreu, Ele ressuscitado, subiu para dar dons. Dons, inclusive o dom do pastor. Graças a Deus. Podemos, lendo esses versículos, entender que precisamos valorizar os ministros que estão trabalhando no nosso meio. Eu quero dizer algumas coisas para esse casal tão precioso. Faz quase 6 anos que a gente não viu vocês aqui em Orlando. E podemos ver o crescimento da obra. E a gente entende, isso não acontece por acaso. Eu vejo a dedicação de vocês, a decisão, a firmeza de vocês, de fazer essa obra funcionar. Eu sei que você tem uma equipe para trabalhar, para colocar tudo em movimento. Mas eu quero honrar vocês nesse momento, de acordo com essa palavra. A mais alta estima, com meu amor. Porque entendo o sacrifício. Uma vez algo aconteceu com um amigo meu, faz muito tempo que eu não vi ele. Ele estudou na escola bíblica do grande Lester Sumrall. Lester Sumrall, amigo do Smith Wigglesworth como jovem. Ele estudou na escola do Lester Sumrall. E Lester gostava dele, porque meu amigo Mike, ele sempre estava quase rompendo as regras. Não desligou a luz no dormitório na hora certa e tudo isso, sempre. E eu, uma vez, ele estava andando na escola, e agora vem o Lester Sumrall. E o Lester andando, parou diante dele e falou: cave um buraco. E saiu andando.
E meu amigo, havia um buraco. Vamos pular para alguns anos depois. Ele estava visitando a escola, visitando o grande Dr. Sumrall, sentado no escritório dele. E ele falou: doutor, eu estou com uma pergunta. Você lembra daquele momento quando você falou comigo? Ele descreveu o cenário, né? E você falou que havia um buraco. E o Dr. Sumrall, como o Smith Wigglesworth, é bem bruto, né? Sim, lembro. Você entendeu? E ele falou: doutor, eu pensei muito sobre essa coisa. E eu entendi que para fazer uma obra grande tem que cavar um buraco grande. Para construir um edifício tem que se esforçar para cavar um buraco. E Dr. Sumrall, na mosca. Sim, você entendeu. E vocês cavaram um buraco. E o Senhor está edificando a casa. Vocês sabem que sem o Senhor, quem vai edificar a casa? Mas a casa está sendo edificado. Queremos valorizar. Sei que aqui nos Estados Unidos tem o dia de apreciação, né, dos pastores recentemente, mas não é somente um dia, né? É um estilo de vida, de viver com essa gratidão no coração. Eu fico tão grato. Nesse mês de novembro, eu escrevi para o meu pastor Derek, expressando minha gratidão. 40 anos investindo na minha vida. E às vezes ficamos tão, mas é o trabalho dele. É assim mesmo. É assim mesmo. Paulo está dizendo: olha, gente, nos últimos dias o inimigo vai atacar a igreja, vai atacar os pastores, porque atacando os pastores, ele vai alcançar as ovelhas. Mas vamos resistir. Uma forma de resistir como? Como? Nosso posicionamento diante da liderança. Vamos nos posicionar. Podemos ver a palavra aconselham, aconselham. Na verdade, no grego, isso significa mais eles estão alertando, até corrigindo a gente. A gente recebe esse tipo de correção da nossa liderança. A gente recebe quando a liderança da igreja está nos confrontando com alguns comportamentos, ou a gente vai ficar bicudo? A gente espera somente elogios, palavras positivas, ou podemos dar para a nossa liderança, correndo um risco, sim, de ser machucados, mas abrindo a porta para receber aquela palavra de correção, de conselho, que talvez não bate com o que a gente está desejando com tanta força. Pessoas vigiando, pessoas olhando para as nossas vidas e querendo o melhor. Ficou bem quieto nesse lugar, mas tá bom, vocês estão pensando. Mas podemos ver nesses versículos o valor desses relacionamentos com a nossa liderança. Depois ele vai, no versículo 14, ele vai para o corpo de Cristo. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Outra tradução, insubordinados. Aquela pessoa que não quer andar com o resto
do rebanho, né? Sempre lutando contra a direção da igreja. Interessante, a mesma palavra que Paulo está usando para o corpo de Cristo, ele já usou para a liderança. Às vezes a bomba estourou na igreja e os membros estão sabendo por muito tempo sobre a situação, mas o pastor, ele não sabia. E a gente tem como desarmar muitas bombas na igreja, até falando com nosso irmão, com amor, sobre um comportamento. Não é assim não, meu irmão. Não, vamos mudar um pouquinho esse quadro, essa atitude. Na verdade, o papel do pastor, destravar o pastoral, vamos dizer, o pastoreio dentro da igreja. Que a igreja vai cuidar dos membros, e não somente o pastor. Ele está dizendo aqui, o inimigo vai atacar a nossa comunidade, a nossa paz, a nossa koinonia, e a nossa parceria no corpo de Cristo. E vamos resistir. Como? Vamos ajudar uns aos outros, vamos ajudar, vamos advertir os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Podemos ver o fruto do Espírito nesses poucos versículos: o amor, paciência, paz, bondade, paciência uns com os outros. Nesse momento, vivemos num mundo sem paciência. E podemos ver as instruções do apóstolo Paulo. Vamos viver diferente. Vamos viver uma vida diferenciada pelo fruto do Espírito. Vamos mostrar o caráter de Cristo. Vamos viver como Cristo nessa terra. Vamos tratar o corpo de Cristo. E todo mundo, mas principalmente o corpo de Cristo, com amor e com paciência. Muitas vezes buscamos o que vai dar certo para mim, mas não estamos buscando o melhor do outro. Vamos ter cuidado. Vamos buscar a paz. E nessa primeira parte, falando sobre nosso relacionamento com os ministros, com o resto do corpo de Cristo, Paulo está tratando desse ambiente pacífico. Vamos andar com paz, vamos andar na paz do Senhor. Quem já visitou uma igreja, na entrada da igreja já dá para perceber, tem algo no ar. Algo no ar. Não dá para descrever às vezes, mas a gente entra e a gente, nessa viagem, estava ministrando em várias igrejas. A gente chegou numa igreja e eu fiquei um pouco espantado pelo ar livre da igreja. A atmosfera tão limpa, a paz do Senhor, deu para respirar. A gente não vai para a igreja para ficar tenso. Para ficar amado. O que vai acontecer? Quem vai falar comigo? Quem vai...
E Paulo está dizendo, olha, nos últimos dias e agora dos últimos dias, vamos viver uma vida pacífica na igreja. Com a nossa liderança, entre nós, vamos viver essa paz, vamos mostrar essa paz. Quando a igreja não tem como mostrar essa paz para o mundo vai encontrar onde? Na ONU? Acho que não. Precisamos mostrar, através das nossas atitudes de amor e paz, que Deus realmente está vivendo, se manifestando no nosso meio. E na verdade queremos o mover do Espírito, queremos o mover maior. Eu posso dizer, andando no fruto do Espírito, a gente vai se posicionar para entrar nas manifestações maiores do Espírito Santo. O dom da fé. Smith Wigglesworth, um grande homem de Deus, quando eu estou lutando um pouquinho com a pronúncia em português e o povo está rindo de mim, zombando, mangando, como diz as cearenses, mangando de mim, tem que parar todo mundo e vamos repetir. Smith Wigglesworth. Acabou a festa do povo, né? Smith Wigglesworth. O Smith Wigglesworth, ele falava assim, tem situações, eu vou com toda a minha fé, eu vou esticar a minha fé até o fim. E muitas vezes naquele momento Deus vai entrar com a fé dele, o espírito da fé, o dom da fé. Mas o que vai iniciar essa manifestação? Eu usando a minha fé, eu me posicionando no fruto do Espírito. Glória a Deus. E o que vai ajudar com isso? Vamos para versículo 16, 17 e 18. 3 versículos chaves para a gente. O versículo mais curto do Novo Testamento. Jesus chorou, João 11, 35, em português talvez aparentemente menor, mas no grego o versículo mais curto do Novo Testamento, esse versículo, 14 letras no grego, alegram-se sempre. E a igreja, os tessalonicenses, passando por sofrimento, passando por muitas pressões, perseguições. E Paulo está dizendo, não importa a circunstância, não importa a pressão, vamos nos regozijar. Não existe uma desculpa. Oh não, mas você não entende a minha situação, você não entende meu problema, você não entende o que eu estou passando. Não preciso entender, querido. A palavra fala assim, sempre. É sempre. Sempre, né? Não tem exceção, é sempre. Olha, a alegria é diferente do que a felicidade. A felicidade, eu vejo a felicidade como a espuma no cappuccino. Quem toma cappuccino? Né? Às vezes a gente recebe cappuccino, aquela espuma, a gente foi embora. E a gente olha, paguei $5 para... E felicidade é mais ou menos assim, gente, mais ou menos assim, né? A espuma que vai embora. Mas a alegria tem mais substância.
A alegria do Senhor, nossa força é. E o inimigo está tentando roubar a alegria da igreja. Em tempos sérios, tem que rir muito. Olho de alegria. Glória a Deus. Alegrem-se sempre. Depois ele fala, continuamente orem. Eu não gosto muito dessa tradução, porque realmente você está comendo, né? Comendo café da manhã, talvez comendo uma feijoada, e está orando e está saindo da boca, sujando tudo, não funciona, né? Obviamente, lendo o início do capítulo, Paulo usa a mesma palavra para descrever os pensamentos dele sobre os Tessalonicenses, sobre a igreja. Eu estou pensando continuamente. Significa o quê? Ele fica tipo 24/7 pensando nos Tessalonicenses? Não. Regularmente. Sem um intervalo de muito tempo. A palavra no grego, na usagem, no uso da palavra na sociedade, descreveu um tosse tipo insistente. Regular, não vai embora. Uma vez, voltando para o grande Smith Wigglesworth, né? 23 pessoas ressuscitadas da morte no ministério dele, que a gente tem registro. No passado, 14, mas nas pesquisas, os estudiosos acharam mais 9 pessoas. Nas reportagens, os relatórios do ministério dele. 23. E provavelmente muito mais. Mas alguém perguntou, o Smith, grande Smith, você ora por quanto tempo todo dia? E ele olhou para a pessoa e ele respondeu, só 10 minutos. Nunca passo mais do que 10 minutos orando. O quê? Mas eu não passo 10 minutos sem orar. Exatamente esse versículo. Uma vida de oração, uma vida de oração. Algo regular na nossa vida. E vamos orar. E depois, ações de graças. Interessante o sanduíche aqui. Oração entre alegria e gratidão. E nossa oração, então, assim? Aquele intercessor, aquela intercessora da igreja infeliz, né? Carregando o peso do mundo. E por isso muita gente não quer entrar nessa onda de intercessão, não, vai me espangar. Cadê a alegria? Cadê a gratidão? Cadê? Faz parte. Nesses últimos dias vamos manter essa chama acesa de alegria, de oração, de gratidão. Gratidão não é somente um dia no ano aqui nos Estados Unidos. No Reino Unido a gente não tem esse dia. Que povo ingrato, né? A gente não celebra, a gente não tem um dia para agradecer. Estou brincando, gente. Quase. Graças a Deus que essa nação tem um tempo para parar e para dar. Parar um momento e somente dar graças ao Senhor e dizer: o Senhor me carregou até hoje. E finalmente, nesses últimos minutos,
Vamos do pacífico nos últimos dias. Vamos andar em paz com a nossa liderança, com a igreja toda. Vamos proteger os nossos relacionamentos. Vamos proteger nosso relacionamento com Deus. E vamos insistir nos tempos prazerosos com Deus. Alegrem-se, orem continuamente. Vamos dar graças. E agora vamos para o profético, é bem profético, 2 minutos e 22 segundos, né? Bem profético, para falar do profético. E ligado com tudo isso, ele vai dizer: não apaguem o Espírito. Versículo 20, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bem. Afastem-se de toda forma de mal. Eu posso dizer, precisamos do profético para evitar o mal. Para nos afastar do mal, precisamos daquela visão profética para nos alertar, para nos avisar, para mostrar o campo minado. Não avança assim, não. Precisamos do profético. Vamos ver a ligação entre não apaguem o Espírito, molhando os dedos e apagando, com a nossa atitude sobre o profético. O Espírito Santo, mais do que a gente quer falar, então vamos deixar o Espírito Santo falar. Essa palavra no grego significa reduzir a nada, tratar como algo comum, desprezando as profecias. E familiaridade sempre vai nos atrapalhar. Como o povo de Nazaré com Jesus, vendo Jesus: quem é você? Ele não conseguiu fazer muitos milagres naquele ambiente, porque por causa da familiaridade, desprezando os dons, desprezando o poder de Deus. Não vamos fazer assim. Mas não vamos até o outro extremo, tratando tudo como comum, como nada, e tratando toda a profecia como perfeito, que não precisa de avaliação, de provação. Ninguém vai testar. Aquele profeta que vai dizer: não tem que testar a minha palavra, Deus está falando. Que é isso? Isso é antibíblico. Precisamos avaliar. Eu estou entrando no treinamento, dona Vânia. Eu vou hoje à noite vai ter mais. Vai ter mais. Mas podemos ver que Paulo está dizendo: nos últimos dias a gente vai precisar do profético. A gente vai precisar de um ambiente pacífico nos nossos relacionamentos. A gente vai precisar de um ambiente prazeroso no nosso relacionamento com Deus. E vamos precisar de ambientes proféticos para nos alertar sobre o mal e para evitar o mal, para nos afastar do mal. Vamos com Paulo, vamos entender essas instruções e pegar tudo que ele está falando e vamos fazer nessa semana, principalmente sobre a gratidão, né? Não vamos deixar para quinta-feira, vamos ficar de pé e vamos agora. Vamos dizer: Senhor, obrigado pela tua igreja que o Senhor levantou nessa cidade. Mais uma igreja pregando a palavra, um lugar, um lar onde o Senhor pode se manifestar. Obrigado, Senhor, pela tua bondade conosco. Valorizamos essa obra, valorizamos os nossos irmãos, Senhor, e precisamos uns dos outros, Senhor. Obrigado pelas ligações divinas.
encontros divinos nesse lugar, parcerias divinas para nos ajudar na jornada com Cristo. Obrigado, Senhor. Essa semana, Senhor, queremos nos alegrar mais, queremos dar graças mais, queremos orar mais livre, e queremos, principalmente hoje à noite, amanhã à noite, queremos entender melhor o profético, queremos mergulhar mais no profético, porque nesses últimos dias a gente vai precisar muito desses dons, Senhor. Não queremos apagar o fogo, não queremos, oh Senhor, desprezar o que é santo, os teus dons. Queremos ouvir do Senhor, valorizando cada palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor nos deu o privilégio de viver nesse momento, nessa geração, nesse tempo, que podemos correr contigo, Senhor, até o fim, participando nessa grande colheita de almas, chegando no teu reino através da tua igreja ao redor do mundo, Senhor. Obrigado pelo avanço, obrigado pelo avanço no Irã, pelo avanço na China, na Índia e outros lugares do mundo, mas pedimos sobre os Estados Unidos mais uma chance, mais um avivamento, mais um mover, mais uma colheita. Oh, o Senhor não esqueceu como fazer. Oh, obrigado, Senhor. Tanta gente com fome e sede da tua presença nessa nação. Oh, obrigado, Senhor, pelo teu mover. Antes de ver, queremos te agradecer, porque o Senhor nos deu esse privilégio de estar aqui, de morar aqui, nesse tempo, exatamente com esse propósito, que podemos participar, não somente assistir, mas participar nesse mover, como os teus obreiros, ceifeiros. Oh, grande Senhor da colheita. Oh, obrigado pelo crescimento da tua obra, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, pastor. Que palavra abençoada que você acabou de receber. Eu tenho certeza que você foi edificado. Por isso, compartilhe já, mande para alguém, mande para um parente, porque essa palavra pode salvar alguém nesse momento. E se você estiver aqui em Orlando ou na região, o nosso endereço está na descrição. Venha nos fazer uma visita, você não vai se arrepender. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Acione o sininho, acione a campainha, acione qualquer coisa aí, mas não deixe de participar e receber desse lugar aqui que Deus tem ministrado tantas palavras, que tem transformado e alcançado tantas pessoas. Isso mesmo, seja edificado na prática dessa palavra. Bem-vindo ao Verbo da Vida, Orlando. Bem-vindo à Palavra da Fé.